Gasolina na bomba sobe cerca de 30% depois da greve dos caminhoneiros. Em maio, as altas passaram de 11%. Ministro Eliseu Padilha minimiza e diz que a redução de 46 centavos no diesel para o consumidor não é imediata. A Agência Nacional de Petróleo quer saber dos consumidores a periodicidade mais adequada para os aumentos de combustíveis. Minas Gerais urgente. Pelo menos 6 ônibus e um caminhão são queimados no 4º dia de ataques no estado. Crime passional. Motorista da dupla Henrique e Juliano é preso, suspeito de matar a ex-mulher que estava grávida. Palestinos celebram o cancelamento do jogo amistoso entre Israel e Argentina. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1 da tarde. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde, nós estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Carolina Lorenzetti. E com Daniel Caniato, uma ótima tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais da internet. Atenção, manchete no ar. Começamos com o Jornal do Brasil. Brasil cobra mais impostos de pobres do que dos mais ricos, critica Centro de Estudos da ONU. Olha, o nosso sistema tributário, além de complexo, é altamente injusto. Por aqui, tributa-se mais o consumo por impostos indiretos do que a renda, como é feito nos demais países. Ou seja, o Brasil cobra menos impostos do capital do que do trabalho. Será que isso será discutido neste ano de eleições? Para se ter um exemplo, quem ganha entre R$ 2.800 e R$ 3.700 sofre com uma carga tributária maior que o dono de uma grande empresa. O banco em que trabalha está isento de várias tributações. De olho agora no Estadão Online, Transparência Internacional lança 70 medidas legislativas contra a corrupção. Olha só, o documento elaborado neste evento gigantesco nos Estados Unidos é considerado o maior pacote anticorrupção do mundo. Entre as medidas, a mais polêmica é a que sugere a regulamentação do lobby. Ué, agora pode? Ou seja, poderemos aceitar o uso de influência ostensiva ou velada de um grupo organizado ou uma empresa, por exemplo, com o objetivo de interferir diretamente nas decisões do poder público. Mas será que isso não leva à corrupção, não? Para fechar, polêmica no Carioca Extra. TV russa edita imagem para pôr um sorriso em Kim Jong-un. Uma TV estatal da Rússia não gostou nada da expressão sisuda do líder norte-coreano na foto original que aparece à direita. Não tem problema, um editor arruma isso. Olha o resultado do painel ao fundo do apresentador. Kim, sabe-se lá como, ficou tão sorridente quanto Sergei Lavrov, chanceler russo, durante o encontro entre eles na semana passada em Pyongyang. A reunião serviu para tentar animar o presidente russo, Vladimir Putin, a um possível encontro com Kim, ainda sem local definido e sem sorrisinho, por favor. 1h07 e mais uma vez o prejuízo foi para o bolso do consumidor. A gasolina na bomba subiu cerca de 30% depois de encerrada a greve dos caminhoneiros. E em todo o mês de maio, as altas da Petrobras passaram de 11%. Um levantamento apontou que, depois da greve dos caminhoneiros, os postos de São Paulo passaram a vender a gasolina 26% mais cara em relação à média antes da paralisação. A greve dos caminhoneiros começou no dia 21 de maio e durou 11 dias. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina na cidade era de R$ 4,04 o litro, na semana de 13 a 19 de maio. E uma pesquisa do site UOL revelou que, depois da greve, o combustível é comercializado nos postos por até R$ 5,09. O levantamento saiu de uma pequena amostragem em 8 postos da região oeste de São Paulo, podendo haver preços menores e maiores. Segundo o presidente do Sinqopetro, José Alberto Paiva Gouveia, os postos estão livres para estipular o preço do combustível e quem vai regular isso deve ser o próprio mercado. Desde o início de maio, a Petrobras já anunciou 14 altas e 7 quedas no preço da gasolina nas refinarias. Em um mês, o combustível acumulou alta de 11,64%.
E a Câmara dos Deputados pode votar hoje um projeto de lei que perdoa as multas aplicadas durante a greve dos caminhoneiros. E no total, são quase 850 milhões de reais em multas contra motoristas e transportadoras. Projeto de lei que converte multas em advertências já foi aprovado na comissão especial sobre o tema na Câmara. Agora vai para a votação no plenário, com todos os deputados. O texto prevê o perdão para aproximadamente 3 mil multas aplicadas contra caminhoneiros durante a paralisação, que somam 5 milhões e 700 mil reais. As multas a transportadoras também entram no projeto, em um valor total de 846 milhões de reais. Em 2015, em outra greve dos caminhoneiros, a Câmara também anistiou as penalidades aplicadas contra os motoristas. Para a Advocacia Geral da União, que representa o governo federal na Justiça, as multas de trânsito podem ser perdoadas, mas aquelas contra as transportadoras não. Isso porque o projeto de lei iria desobedecer uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que as estradas fossem desbloqueadas durante a greve. No caso, só o próprio STF poderia mudar a ordem. Depois que o projeto for votado na Câmara, segue para o Senado e então para a sanção do presidente Michel Temer. A produção de veículos no Brasil caiu 15,3% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Anfávia, que é a Associação das Montadoras, a queda é consequência da greve dos caminhoneiros. É que durante a greve, a produção de veículos nas fábricas foi suspensa por falta de peças e também por problemas de logística. Já as exportações caíram 17,3%. Mudando um pouquinho de assunto, pelo menos 6 ônibus e um caminhão foram queimados no 4º dia de ataques em Minas Gerais. E a polícia investiga os casos. A população anda apreensiva. Desde domingo, foram contabilizados 89 ataques em 31 cidades do estado. Os ataques aconteceram em localidades distintas. 2 foram em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. No sul de Minas, outros 3 ônibus foram queimados em São Bento Abade e 1 em São Lourenço. Também foi registrado um ataque a um caminhão em Santa Rita do Sapucaí. Em um dos casos, o de Ribeirão das Neves, a polícia relatou que o motorista foi rendido por 3 criminosos que estavam com uma garrafa PET cheia de um líquido inflamável. Depois de espalhar no coletivo, atearam fogo. O condutor estava sozinho e não ficou ferido. Os ônibus ficaram totalmente destruídos pelas chamas, que se alastraram rapidamente e atingiram uma rede elétrica. Um isqueiro que teria sido usado pelos criminosos e um bilhete foram encontrados no local e vão ser periciados pela Polícia Civil. Para a PM, ainda é cedo para afirmar se o incêndio tem relação com os outros ataques aos coletivos registrados no estado. As câmeras de segurança do local devem ser usadas para encontrar os responsáveis. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, confirmou que os ataques a ônibus em locais públicos no estado partem de uma facção criminosa que atua no Brasil inteiro. De acordo com ele, os atentados acontecem em retaliação a um suposto rigor do funcionamento do sistema prisional e a existência de bloqueadores de celular em penitenciárias. O Superior Tribunal de Justiça decidiu suspender a Carteira Nacional de Habilitação de um homem que tinha dívidas com uma escola. E isso cria jurisprudência. Portanto, a sentença pode influenciar nas decisões de juízes de outros tribunais do país. A decisão da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça é uma maneira de pressionar réus inadimplentes a pagar as dívidas. O caso se refere a um homem de Sumaré, em São Paulo, que devia R$17 mil em prestação de serviços a uma escola. A primeira instância da Justiça tinha determinado que, além da carteira de habilitação, o réu também deveria ter o passaporte recolhido. Mas o STJ considerou que a medida seria abusiva porque feria o direito de ir e vir e manteve por unanimidade apenas a suspensão da CNH. A partir de agora, juízes de outros tribunais também devem se basear na decisão do STJ para avaliar casos semelhantes de devedores em todo o país.
Vamos agora ao noticiário internacional. As equipes de resgate continuam as buscas pelos 192 desaparecidos depois da erupção do vulcão de fogo na Guatemala. 75 pessoas morreram, mas apenas 23 foram identificadas até agora. Cerca de 3.000 moradores tiveram que deixar suas casas. Na terça-feira, o trabalho de resgate foi interrompido por causa de uma nova explosão. Ela lançou lava na parte sul do vulcão, que fica a mais de 3.000 metros de altura, situado a cerca de 50 quilômetros da capital, a cidade da Guatemala. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pela erupção de domingo, considerada a mais forte desde 1974. O aumento da atividade vulcânica provocou pânico na cidade de Incuitla, perto do vulcão. Moradores locais disseram que apenas depois que a lava chegou a alguns vilarejos foi que as autoridades começaram a considerar a retirada de moradores. E um crescente fluxo de lava saindo de uma fissura do vulcão Kilauea, no Havaí, foi observado hoje pela manhã. O material destruiu casas e ocupou uma pequena baía no leste da ilha do estado norte-americano. Bem, depois do intervalo, você vai ver. Crime passional. Motorista da dupla Henrique e Juliano é preso, suspeito de matar a ex-mulher que estava grávida. E ainda, palestinos celebram o cancelamento do jogo amistoso entre Israel e Argentina. Israel lamenta a decisão. Daqui a pouco os detalhes. Até já. Às 19h, hora de Brasília, estamos de volta e com um alerta. É melhor preparar o bolso. A conta de luz deve ficar mais cara a partir deste mês. Uma estimativa nada animadora foi feita por uma consultoria especializada e leva em consideração a bandeira vermelha nas contas de energia elétrica. Os estudos indicam que a conta de luz vai ficar 27,5% mais cara no fim de junho. A estimativa da consultoria especializada em tarifas de energia leva em consideração 2 fatores: a adoção da bandeira vermelha patamar 2 pelo governo federal e os reajustes anuais das concessionárias de energia nos diversos estados. Segundo os analistas, a projeção vai valer para todos os tipos de consumidores, residenciais, comerciais e industriais. A bandeira tarifária também vai pesar, porque chega a encarecer em R$ 5,00 a conta de luz a cada 100 kWh consumido. Diferente de junho do ano passado, que não teve cobrança extra e permaneceu a bandeira verde. Este ano, a bandeira de patamar 2 foi adotada, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, devido ao fim do período de chuvas, que causa uma redução no volume dos reservatórios do sul do país. Mas no estado de São Paulo, a estimativa ainda não considera o reajuste anual da tarifa de energia para as unidades atendidas pela Eletropaulo. O aumento só começará a ser aplicado em julho, porque o índice ainda não foi definido. Em 2017, o reajuste da concessionária foi de 5,15%. A Fundação Getúlio Vargas acredita que o impacto imediato nas contas de luz de junho seja de 10% a mais em relação a maio. E remédios cada vez mais caros. A Fundação Procon realizou uma pesquisa e constatou uma diferença de até 849% nos preços de medicamentos em 15 farmácias de São Paulo. Veja só a situação. Em uma drogaria, o paracetamol de 200 miligramas em gotas foi encontrado por R$ 10,44. Só que em outro estabelecimento, o mesmo medicamento foi encontrado por apenas R$ 1,10. Já o Zentel, que também é conhecido por Ambendazol, foi achado por R$ 12,88 numa farmácia. Em outra, R$ 3,92. A diferença é enorme. A pesquisa identificou que os medicamentos genéricos são 59,82% mais baratos do que os de marca. Por isso, é importante pesquisar. O governo federal reduziu o valor do salário mínimo previsto para o ano que vem, para menos de R$ 1.000. O objetivo com a nova estimativa é economizar R$ 1,2 bilhão nos cofres públicos.
O último valor do salário mínimo previsto na proposta do governo estava em R$ 1.002. A nova revisão baixou o mínimo para R$ 998. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 954. Com isso, o aumento previsto para o próximo ano passou a ser de R$ 44. O reajuste menor vai fazer o governo deixar de gastar R$ 1,2 bilhão em 2019. A justificativa para a revisão é que a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor teria passado de 3,8% para 3,3%. Esse índice é usado para a correção do salário mínimo do próximo ano. Além da inflação e do reajuste do PIB, no reajuste do mínimo de 2019, está embutida uma compensação pelo reajuste do mínimo deste ano, que ficou abaixo da inflação. Até o fim do ano, o governo ainda pode mudar o valor, caso haja novamente uma alteração na previsão para a inflação deste ano. Em Belo Horizonte, um atirador de elite matou um assaltante que fazia uma mulher refém. Já no Rio de Janeiro e no Paraná, a polícia cumpre dezenas de mandados de prisão em operações contra o tráfico de drogas. E em Goiás, o motorista de uma dupla sertaneja foi preso por crime passional. Agora, em um giro de notícias pelo Brasil. Na região central de Belo Horizonte, um assaltante foi morto por um atirador de elite depois de fazer uma mulher refém dentro de uma loja. Os negociadores desconfiaram que o homem iria matar a vítima e por isso ele foi baleado. Em Salvador, um policial militar agrediu um jovem e arrastou uma mulher pelos cabelos em uma ação dos agentes. Um vídeo mostra o momento em que o jovem alvo da revista resiste para entrar na viatura e acaba sendo agredido com golpes de cacetete e tapas. Na zona norte de São Paulo, um cobrador de 60 anos foi preso depois de esfaquear e matar uma passageira. No depoimento, ele disse que discutiu com a vítima após a mulher considerar mal educada uma informação dada por ele a outro passageiro. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, uma mulher que levou uma cabeçada de um ladrão em um assalto afirmou que reagiu ao notar que a arma era de brinquedo. O ladrão saiu sem levar a bolsa, mas acabou roubando do caixa cerca de R$ 200. No litoral do Paraná, as polícias militar e civil cumprem 90 mandados de prisão e de busca e apreensão contra o tráfico de drogas. Uma operação semelhante também é realizada no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, para cumprir outros 70 mandados de prisão e de busca e apreensão. Em Goiânia, o motorista da dupla sertaneja Henrique Juliano foi preso suspeito de matar a ex-mulher com um tiro na cabeça. A vítima, Denise Ferreira da Silva, estava grávida de 4 meses. Segundo a polícia, Aginaldo Veríssimo Coelho cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento. Em nota, a assessoria da dupla afirmou que o motorista estava de folga no dia do crime e que o contato com o suspeito é estritamente profissional. A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos aprovou hoje uma resolução que abre as portas para a suspensão da Venezuela. Os países da OEA não consideraram legítima a reeleição de Nicolás Maduro para um novo mandato de 6 anos. A resolução foi aprovada com 19 votos durante a Assembleia Geral da OEA, a reunião mais importante da organização. A iniciativa, promovida pelos Estados Unidos e apresentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Peru, pede a aplicação dos mecanismos da Carta Democrática Interamericana por alteração da ordem constitucional. O processo pode levar à suspensão da Venezuela da organização. O grupo deve votar a questão em uma assembleia extraordinária. Maduro, por sua vez, denunciou que os Estados Unidos mobilizaram uma campanha de chantagem e ameaça contra os governos da região para que aprovassem uma resolução para suspender a Venezuela do grupo. E o número de casos de ebola e de mortes pela doença aumentou nas últimas semanas na República Democrática do Congo. Foram 25 mortes só neste ano. Um comitê de ética aprovou o uso de 5 novas drogas para o tratamento de ebola. 4 das 5 drogas já estão atualmente no país. Desde o dia 21 de maio, mais de 1.000 pessoas foram vacinadas nas regiões mais críticas. A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde nesta quarta-feira.
Palestinos celebraram o cancelamento de um jogo de futebol amistoso entre Israel e Argentina. Já o governo israelense lamentou a decisão. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, acusou a Argentina nesta quarta-feira de ter cedido àqueles que pregam um ódio contra Israel. Ele se expressou no Twitter após o cancelamento de um amistoso, que ambas as seleções disputariam em Jerusalém. Lieberman considerou a decisão lamentável. Nos últimos dias, os palestinos pediram que o astro argentino Lionel Messi não participasse do jogo, que consideraram uma operação política de Israel. O presidente da Federação Palestina considerou o cancelamento como um cartão vermelho para o Estado judeu. No domingo, ele convocou os palestinos a queimarem a camisa de Messi, se necessário. Vários militantes palestinos também se concentraram no campo onde a seleção argentina treinava em Barcelona, mostrando uma camisa azul e branca pintada de vermelho. No contexto de novas tensões na faixa de Gaza, os palestinos receberam a anulação como um triunfo. A partida prevista para sábado em Jerusalém era a última preparação antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo da Rússia. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. Boa tarde, até amanhã.